crianças, tudo bem? Hoje nós vamos começar a lição 13 e a gente vai continuar sobre o chamamento de Abraão. Abraão foi um homem, um dos patriarcas, da fé, e que a gente vê em Gênesis, e o Senhor, ele fez uma promessa a Abraão. O Senhor hoje, ele faz promessas a nós também. E você acha que o Senhor, ele faz promessas que ele não pode cumprir? E se ele tem promessas para você e para mim, qual é a nossa relação com elas? Nós precisamos confiar ou tentar cumprir a promessa do Senhor, ou dar um jeito, ou confiar. Então, essa é a história de uma pessoa que realmente ouviu o Senhor, teve seus erros, mas que o Senhor, ele pôde achar caminho nela, por meio dele, né? E aí eu quero começar que a gente decore um versículo, que é Romanos 4:3. Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão, ele creu na promessa que o Senhor fez para ele. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos crendo no que o Senhor quer falar conosco? Ou nós só estamos fingindo que o Senhor não está falando conosco? E aí, o Senhor, ele fez uma promessa. Em Gênesis 12:2. E aí, nessa promessa que o Senhor fez, ele prometeu algumas coisas. A gente só lembra que ele prometeu a terra a terra de Canaã a Abraão. Mas ele prometeu várias coisas. No 12:2 fala: de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, o Senhor, ele fez várias promessas a Abraão. Várias promessas sobre o plano que ele tinha para cumprir na vida de Abraão. E hoje, o que estamos fazendo diante disso? Quais são as promessas que o Senhor fez na sua vida e que você ainda não está crendo? Só que aí o Senhor, ele pede para ele sair da tua parentela, da casa do teu pai e ir para a terra do que te mostrarei. O que o Senhor fala? Sair da casa do teu pai, da tua parentela. Então, o que Abraão tinha que fazer? Ele tinha que ir só. Mas ele foi só? Não. Ele levou o seu pai, Ló, que é o sobrinho dele. Ele levou várias pessoas com ele. E sendo que o Senhor tinha mandado para ele só. E aí, quando ele foi para lá, o João, ele falou também que eles estavam indo para a terra de Canaã, só que eles pararam em Harã. E aí foi quando Terá, o pai de Abraão, morreu. E aí, nesse meio tempo, Abraão só saiu de Harã com 75 anos. Então, olha o tempo que o Senhor, mesmo ele crendo, o tempo que levou para se cumprir o que o Senhor queria na vida de Abraão. E aí, ele ainda tinha nomes antigos. Ele ainda era Abrão e a Sara, que é a sua esposa, ainda era Sarai. E o Senhor, mais na frente, vai mudar os nomes deles. Então, a promessa que o Senhor deu foi a promessa que a terra de Canaã seria dele. E cada vez que Abraão, quando ele encontrou a terra de Canaã, ele montava um altar para o Senhor e invocava seu nome e fazia sacrifícios ao Senhor, invocando o nome dele. Porém, lá em Hebreus 11, fala sobre os patriarcas da fé. Então, você pensa assim, Abraão é um deles. E você pode pensar, Abraão, ele sempre foi uma pessoa com a fé inabalável, que confiou no Senhor, nas suas promessas, em toda situação. Só que não foi bem assim.
teve fome em Canaã. E aí, o que fazer? Abraão, ele deveria confiar no Senhor. Confiar que o Senhor daria o sustento à sua casa e à sua família. Mas o que ele fez? Ele foi para o Egito. E aconteceram várias coisas no Egito, mas principalmente ele ficou rico no Egito. E depois voltou para a terra de Canaã, depois de alguns acontecimentos que houve lá. Só que ele não teve tanta fé assim no Senhor. Mas hoje, se você não tem fé ainda, o Senhor ele vai crescer essa fé em você. Abraão não chegou numa história que vai ter lá mais pra frente, confiando no Senhor de uma hora para outra. Foi gradativo. E hoje nós estamos nessa batalha de crescer em vida e crescer nessa fé que o Senhor ele quer nos proporcionar. E ele teve também a promessa de um filho, porque se você vai fazer de ti uma grande nação, ele precisava ter um filho. E o Senhor ele fez essa promessa a Abraão também, que ele teria um filho. Mas ele também não teve tanta fé assim nessa palavra por ser já muito idoso, né? Ele já saiu de Harã com 75, então cada vez mais ele estava ficando mais idoso. E ele levou Ló com ele, né? O seu sobrinho. Só que o problema foi que eles foram ficando ricos, muito ricos, muito ricos. E aí os seus pastores começaram a brigar. E as suas rendas começaram a ficar, né, de brigas, na verdade, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então eles decidiram dividir as coisas e Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. Ló escolheu a campina, que é as coisas que são bem assim, que é plano, né? Então seria mais fácil. E Abraão ficou com as montanhas, o que seria mais difícil para ele, mas ele escolheu isso. Ele pediu para Ló escolher. Só que o problema foi que Ló, ele se envolveu foi chegando perto de Sodoma e Gomorra. E Sodoma, ele é um povo que fazia muito mal, eles não seguiam a vontade do Senhor, eles só faziam as suas próprias vontades. Então, olha o que aconteceu com Ló depois que ele se distanciou da promessa do Senhor. E também teve uma história que até o irmão Esdras, semana passada, mencionou, né, sobre a guerra dos reis, dos 4 reis contra 5. E depois que Ló foi cativo, por causa dessa guerra, Abraão pegou só as pessoas que moravam na sua casa, os homens que moravam na sua casa, e foram guerrear contra 4 reis. E ele venceu. E trouxe Ló e os cativos da cidade salvos. Então você vê quão é precioso nós confiarmos no Senhor e crermos no Senhor. Mas, primeiramente, o que eu quero passar para vocês é que vocês precisam ouvir com atenção tudo o que o Senhor está falando. Ouvir com atenção o que os seus familiares estão falando. Quando eles pedem para fazer tal coisa, você não prestar atenção nas regras, ter cuidado com elas. E que o Senhor, ele possa ouvir você e saber que você acredita nas promessas dele. E segue o plano dele da maneira correta. Amém. Jesus é o Senhor. Eu vou orar agora por vocês e graças a Deus pela vida de cada uma dessas crianças. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor, muito obrigada. Ó Senhor, pela vida de cada criança. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, guarda cada uma, Senhor. Ó, que elas possam ouvir, ó, crer nas tuas promessas, ó, que essa fé venha entrando nelas e crescendo nelas, para elas confiar somente em ti. Ó, Senhor Jesus, ó Senhor, muito obrigada. Amém. Jesus é o Senhor.